O primeiro capítulo da nossa conversa se chama O Robô, certo? Eu estou me afeiçoando aí do R2D2, ele no meio de um fogo, para a gente ver a urgência que é esse tema. E também trago essa imagem feita com inteligência artificial através de um prompt. Prompt é um comando, né? Você escreve um comando que se chama prompt, você joga lá e traz essa resposta. O prompt era o seguinte: eu quero uma cena romântica em um pasto cheio de flores, onde uma bela donzela dança com um robô. Um romance com a IA. Né? Então, quando você começa a utilizar inteligência artificial, acredito que na segunda-feira, depois dessa palestra, todos terão curiosidade de entrar em um ChatGPT, em um DALL-E, em algum outro, que vocês podem, através do Instagram, entrar em contato comigo e perguntar algumas sugestões. Eu vou mandar alguns links para vocês, tudo isso gratuitamente. Vocês vão começar a ter um romance com a IA, aqueles que não estão utilizando cotidianamente. Esse romance é você ver que coisas que você demorava tempo para fazer, você começou a acelerar o processo de construção dessas coisas. Isso se chama o romance. Esse romance tem alguns dados que embasam o quanto essa revolução está acelerando. A IA generativa, que é essa IA que a gente está discutindo, ela amplifica as capacidades humanas segundo o banco do Goldman Sachs. A IA generativa poderia impulsionar um aumento de 7%, quase 7 trilhões de dólares, no produto interno bruto global em 10 anos. Os impactos da economia de custos, aumento da produtividade, qualidade e velocidade serão e já são enormes. Então é uma perspectiva muito otimista, né, de como essa inteligência artificial vai impactar a sociedade, os governos, as empresas e as pessoas nesse advento de uma nova economia. Por isso que está todo mundo correndo para implantar a sua inteligência artificial, e isso tudo tem mudado a configuração de alguns elementos. Por exemplo, quantos por cento vocês acham que é da energia da Europa está sendo destinada para sustentar os servidores que rodam essas inteligências artificiais? São servidores do tamanho desse prédio, cheio de servidores, para que você digite e a resposta seja rápida num chat GPT desse. Isso tudo está ligado com ar-condicionado, com a grande capacidade de processamento, vários servidores, e isso consome energia. Quantos por cento de toda a energia da Europa, esses servidores que estão alocados na Europa, já consomem? 17%. É muita coisa. Se você somar esses servidores que estão destinados para a inteligência artificial com os que estão para minerar criptomoeda, a gente vai chegar a 35% da matriz energética da Europa para segurar computador. Tem países como a Bazistão, sei lá, não sei nem dizer o nome desses países, que estão dando isenções fiscais para montar esses servidores lá, porque isso tudo vai gerar mais riqueza para aquele país. E começa essa competição. Até 2023, a empresa mais valiosa do mundo era a Apple. Todo mundo queria os produtos Apple, né? Começa o processo de inteligência artificial e uma empresa chamada NVIDIA, muito conhecida para a galera que trabalha com computador porque ela faz placa de vídeo, ela se transformou em a empresa mais valiosa do mundo. Rapidamente. Por quê? Porque ela cria a capacidade, ela é infraestrutura para a capacidade das inteligências artificiais. Os chips, os condutores, as placas de vídeo e todos os outros recursos são a NVIDIA que fazem para estar nesses servidores para rodar essas tecnologias. E hoje ela é a empresa mais valiosa do mundo. Então, todos esses elementos são indicadores que mostram para onde está indo as apostas globais de evolução dentro dessas economias. O que é possível fazer então com essa danada da IA? Bom, trazendo de uma maneira mais simples, ela pode contribuir em 5 frentes. Ela pode contribuir em capacidade linguística, com textos, produção de raciocínios, copyrights, traduções, agentes de pensamento, de apoio, entre outras consultas que podem ser feitas através de texto. Ela pode ajudar em codificação. Durante a pandemia, houve um boom
de contratação de pessoas que sabiam codificar, né? As pessoas que estavam em São Paulo começaram a ser contratadas home office para trabalhar para as empresas dos Estados Unidos. As empresas que estavam na região ali próximo de São Paulo começaram a ser contratadas para repor aquela mão de obra que saiu, e aquela onda foi se expandindo até chegar em João Pessoa e eu perder 62% do meu quadro, trabalhando para empresas de outros lugares das suas casas, ganhando o dobro ou triplo do salário, parando de ganhar em real e ganhando em dólar. Só que aí todo mundo começou a dizer, meu Deus, meus filhos precisam estudar TI, vamos preparar todo mundo para saber utilizar a codificação. Isso é uma conversa de 2020. Agora, em 2025, a conversa é: não deixem seus filhos estudarem TI. Vão estudar ciências relacionadas à humanidade. Porque codificação vai ser uma coisa que a máquina vai fazer. Pessoas com prompts, eu quero isso, vai sair isso. Você não vai precisar codificar. E a prova é que eu peguei uma das inteligências de codificação, bati o print de uma tela, joguei no chat GPT da vida e veio o código daquele print. Ou seja, toda a programação de um site veio pronto para mim, otimizado, já dentro das regras do Google que vão ranquear o meu site para aparecer em primeiro quando procurarem algumas determinadas palavras. Quantas pessoas serão desempregadas mediante essa tecnologia que está sendo proporcionada para um leigo? Não é uma reflexão interessante para a gente fazer? Então, essas tecnologias relacionadas a códigos, elas estão unificando as linguagens de código e otimizando, diminuindo os erros, trazendo mais performance, criando regras internacionais para que as linguagens possam ser mais fluidas entre um Android, entre um Apple, entre um Windows, que tudo isso você tem que ter squads dentro das empresas para montar produtos específicos para cada um desses devices, para cada um desses usuários. E essas tecnologias agora sendo unificadas na linguagem só, você reduz custo e aumenta a capacidade de aplicação da sua tecnologia. Estão compreendendo? Estou entrando um pouquinho no técnico, mas é importante a gente ver como cada uma dessas frentes já está trazendo revolução em algumas profissões. Imagem. Todas as imagens que vocês estão vendo durante essa apresentação, todas as imagens que vocês vão ver no meu site ou no meu Instagram, muitas delas, né? Todas do Instagram não, mas no meu site, nessas apresentações, são feitas com inteligência artificial. A marca da minha empresa com inteligência artificial, a capa dos meus livros com inteligência artificial. Então, o que pode acontecer com os designers, né? No livro que eu estou escrevendo sobre imagens em código, ele replica traços de artistas. O artista que faz um desenho de Disney, outro que faz cubismo, outro que faz... Então você tem um código daquele artista, daquela linha editorial de artistas que desenham daquela forma, em código, para você criar imagens parecidas com aquilo. Aí vem toda uma discussão sobre direitos autorais e tal. Como sempre existiu dentro, né, dessas discussões no planeta, quando vem uma tecnologia nova, tem que ser discutido, tem que ser compensado, mas essas coisas não estão sendo freadas e acredito que nunca será. E isso está mexendo também com toda uma economia dessa turma das agências de publicidade que mexem com imagens. Inclusive, houve um caso que uma imagem gerada por IA, ela ganhou um concurso de fotografia, depois que ganhou, que o cara ganhou o prêmio, ele disse que aquela imagem, isso foi uma maior polêmica, né? É até onde a gente vai saber o que é gerado por IA, o que é gerado por ser humano. E só tem 2 anos isso. Você vê os vídeos que foram produzidos em janeiro de 2023, você vê os vídeos que foram em janeiro de 2024 e agora em janeiro de 2025. Você começa a pensar como serão os filmes. Teve um carinha lá da Itália, um menino da Itália, deve ter 16 anos. Ele replicou toda uma cena de um filme desse da Marvel do computador dele de casa. Os filmes eles são gravados mais ou menos em 2 anos, 2 anos e meio. 1 ano, 6 meses a 8 meses. É gravação com os atores. E depois todo esse restante de período, mais 1 ano, é só nos efeitos especiais. E é um batalhão de pessoas fazendo efeitos especiais. Depois, o restante do tempo é lançamento do filme, né? Toda a parte de marketing e tudo mais.
Imagine agora com as inteligências artificiais montando isso, como é que vai ficar esse mercado. Áudio. Nós podemos agora fazer músicas com inteligência artificial. Ah, mas o que tem a ver a galera de RH com música? Tudo. Porque uma coisa que a inteligência artificial não faz, que não consegue substituir a gente, é a nossa criatividade. Vamos lá, a gente adotou lá no Armazém Paraíba a Lei do Bem. A Lei do Bem não tem nada a ver com fazer o bem ao próximo, e sim é uma lei do Ministério da Ciência e da Tecnologia que devolve para a empresa impostos que a gente pagaria em troca de inovação, certo? Então você tem que fazer toda a mobilização da empresa para montar os projetos de inovação mediante as regras do MCTI, para a gente poder, dentro do compliance que o Ministério pede, a gente submeter isso e conseguir trazer essa grana para dentro da empresa. E parte dessa grana a gente também distribui em bônus para os funcionários que participaram desse projeto. Só que é chato ter que documentar tudo, fazer invite de tudo, ata de tudo, porque pelo regramento lá do MCTI, você precisa ter toda essa governança bem feita. Como é que a gente faz para engajar essas pessoas mediante a isso? Será que uma música pode ajudar? A gente criou uma música com inteligência artificial, a letra é do ChatGPT e o estilo musical e todas as composições de músicas são feitas pelo Suno. É um forró, porque no Armazém Paraíba o que se toca é forró. Na Copa, quando todo mundo está comendo, entre outras notícias, tocava-se essa música. E a gente consegue ver o quanto evoluiu o nosso indicador de horas trabalhadas vinculadas à lei do bem antes da música e depois da música. Porque ela foi desenhada, voltada para aquele determinado fim. Ouvindo isso, um dos consultores que nos ajuda lá viu essa prática, foi para outra empresa, a Gráfica JP, uma gráfica aqui da cidade, que estava recebendo uma nova máquina para mudar o seu processo produtivo. E essa nova máquina tinha um fluxo diferente das outras máquinas que já estavam acostumadas a trabalhar. Como é que se treina no novo fluxo? Pode ser feito um POP, ensinar o pessoal aquele fluxo dentro de um procedimento operacional padrão. A gente pode fazer uma reunião diária, explicar esse novo processo, a gente pode auditar, a gente pode fazer um processo assistido, para ver se as pessoas estão fazendo da forma certa, com a EPI certa e tudo mais. Ele fez diferente. Ele criou uma música com o processo, e dentro dessa música tinha os nomes dos operários. E ele também colocou na versão forró, porque no Nordeste tudo é mais fácil quando você bota o forró. Então, a reunião diária, ele exibiu a música, depois que exibiu a música, deixou tocando lá. Depois desligou. E ele percebeu que ao longo da semana as pessoas ficavam cantando a música. E o cantar da música fazia com que eles lembrassem o processo. E aquele treinamento, que poderia ser um obstáculo para o uso da ferramenta, foi vencido em 2 dias. Então a gente está utilizando inteligência artificial, que talvez não faça parte do nosso leque de habilidades, e estamos trazendo para ampliar as nossas habilidades. Mas o talento partiu do prompt da mão de uma pessoa que tem inteligência, que tem repertório, que tem conhecimento, para fazer com que aquela ferramenta que está ali à disposição possa impactar positivamente aquele cenário que ele está querendo impactar. Faz sentido para vocês? Por fim, vídeo, né? A gente acabou antecipando a discussão de vídeo, que isso aí pode ser um cenário maravilhoso para a construção e barateamento de produções e, de uma certa maneira, a democratização do acesso à produção desse conteúdo, como também extremamente perigoso por conta das deepfakes, das clonagens de voz, entre tantas outras que a gente vai começar a presenciar cada vez mais quando a gente se aproxima de momentos eleitorais. Brasil, Estados Unidos, mundo afora. E olha só o tanto de tecnologia que já foi desenvolvida para tantas áreas diferentes. Esse material pode ser disponibilizado para vocês, tá? Depois. Então, para medicina, para segurança, para e-commerce, para RH, para agronegócio, para games, educação, logística. E lá no Web Summit, que a gente foi ano passado, o Web Summit, que é o maior evento de tecnologia e inovação do planeta, que está tendo 4 edições, serão 4 anos seguidos aqui no Rio, depois volta para Portugal, que é onde acontece a matriz, né? Eles apresentaram esse slide, que era um mapeamento, que provavelmente agora está super desatualizado,
um mapeamento das soluções de inteligência artificiais que já estavam dispostas no mundo. Muitas delas são startups que estão lançando essas tecnologias e muitas delas também são spin-offs, ou seja, são empresas grandes como a Meta, como a própria Amazon, entre outras, que criam os seus labs para poder desenvolver novas soluções e colocar no mercado essas novas soluções. Então você vê como um negócio que apenas está no início já está pulverizado. Quando eu vejo esse slide, eu imagino aquela corrida de cavalos, né? Cada um querendo montar a sua solução mais rápida para aderir, para ter uma base de aderência maior e conseguir rentabilizar com base naquela base. E aí eu antecipei para vocês, né? Olha o número da valorização da NVIDIA, que é infraestrutura para essas bases. 1 trilhão de valor de mercado atingiu quando a IA pegou embalo nas empresas e na percepção das pessoas.